Os clientes não apareceram, a grana acabou, o carro acabou e a sociedade acabou. O que fazer agora? Fala pessoas, tudo certo? Aqui é o Éder Cachoeira e eu vou falar sobre o primeiro ano da empresa, da TecMedia. No vídeo passado, se você ainda não assistiu, eu falei sobre como foi o processo de criação da empresa. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o primeiro ano, tudo que a gente enfrentou. Então era 1997, a gente estava com o escritório instalado, eu e Bial trabalhando, e primeira coisa que a gente fez depois de efetivamente estar instalado no escritório foi criar o nosso próprio site. Obviamente a gente tinha que ter um site na internet. A gente já tinha registrado o domínio, o tecmedia.com, e a gente começou a criar o nosso site. O Bial desenvolvendo, porque ele conhecia mais de programação, desenvolvimento do que eu, e eu auxiliando no que era necessário. E a gente começou também a sair para a rua, fazer alguns contatos, visitar algumas empresas, oferecendo desenvolvimento de site e revenda de hospedagem. A gente conseguiu marcar reuniões com algumas empresas aqui da região. Nós fomos visitar as empresas, falando sobre a chegada da internet, falando sobre as vantagens de ter um site, de uma empresa ter um site, divulgar seus produtos na internet. E a gente foi bem recebido, só que não tão bem entendido. Ou seja, as empresas ainda não tinham noção do quão importante seria estar na internet divulgando seus produtos para o Brasil inteiro ou para o mundo inteiro. E foi aí que a gente se deu conta que a nossa perspectiva em relação ao mercado de internet aqui na cidade, aqui na região, era totalmente diferente da realidade. Como a gente não fez nenhum tipo de planejamento, nenhum tipo de pesquisa, a gente acabou encontrando esse conflito da pior maneira possível. Ou seja, depois que a gente abriu a empresa. Não que o negócio não desse certo, mas talvez não fosse o momento ou a gente não tivesse maturidade suficiente para tratar essa não aceitação do mercado logo no início da empresa. A gente estava com uma empolgação em cima de coisas que a gente achava que ia dar certo e na rua, na prática, conversando com as empresas, a gente viu que não era aquilo. Então a gente acabou se frustrando um pouco, mas enfim, a gente continuou trabalhando, conseguimos algumas empresas. A primeira empresa que a gente conseguiu foi uma empresa na área de transportes, que eu já conhecia do meu antigo emprego. Depois veio uma outra empresa na área de vestuário, uma empresa grande aqui de Tubarão. E a gente começou a desenvolver os sites para eles, aí nós conseguimos enxergar uma luz lá no fim do túnel. E uma empresa, desde o primeiro dia, você já começa a pagar todo tipo de imposto, de tributo, para se manter uma empresa no Brasil, em qualquer lugar. Enfim, aqui no Brasil a carga tributária é maior, isso a gente já está cansado de saber. Mas enfim, a partir do momento que você abre uma empresa, você tem conta para pagar. E não necessariamente você vai ter cliente para gerar faturamento para pagar essas contas. Isso é uma coisa certa. A questão de ter clientes vai depender de uma série de fatores, inclusive do teu esforço. Então a gente fez esse trabalho de campo, a gente conseguiu as primeiras empresas, como eu já falei, só que a gente gastava mais para manter a empresa funcionando do que arrecadava. Isso foi fato. Então eu já tinha investido todas as minhas economias e parte de um carro que eu tinha, como eu comentei no vídeo anterior. O Bial tinha investido também recursos na empresa, a gente estava trabalhando, a venda de sites foi num volume muito menor do que a gente esperava, por consequência, aquela projeção que a gente tinha feito de ganho com revenda de hospedagem, a gente contratar um plano de um provedor dos Estados Unidos e revender aqui no Brasil e ter um lucro muito, muito grande, como a gente tinha feito um exercício antes de abrir a empresa, não aconteceu. Foi bem pelo contrário, as coisas aconteceram, mas num ritmo muito lento. As contas chegavam e a gente não recebia na mesma proporção dos trabalhos que a gente acabava realizando aqui nesse primeiro ano. Então chegou num determinado momento que a gente estava numa situação financeira muito complicada, tinha acabado o dinheiro, a gente tinha um volume de clientes pequeno, tinha uma estrutura para manter,
nós tínhamos uma série de coisas deficitárias, tanto em termos de competências nossas, quanto em termos de gestão da empresa, porque a gente era muito imaturo nessa questão de gerenciamento de empresa, então faltava competência na área comercial, competência na área financeira, competência na área de gestão como um todo. E isso levou a gente para um caminho um pouco tortuoso. Depois de alguns meses do funcionamento da empresa, a gente vinha desenvolvendo esses sites para os primeiros clientes, aí a gente contratou um estagiário que era meu primo. Eu vou falar isso em outro vídeo dos nossos primeiros funcionários, mas a gente contratou para fazer um estágio não remunerado, porque a gente não tinha condições de pagar, mas ele gostou muito do que ele viu em uma visita que ele fez no escritório. Infelizmente já falecido, o Erlon Cachoeira, trabalhou comigo e com o Bial durante um tempo. E além disso, eu e o Bial, a gente constatou no dia a dia que a gente tinha ritmos de trabalho diferentes. Não estou dizendo aqui que ele é o certo, eu sou errado ou vice-versa, mas a gente tinha ritmos de trabalho diferentes e isso acabou gerando um conflito. Esse conflito foi o responsável pela nossa decisão em desfazer a sociedade. Depois de mais ou menos um ano, então, com a empresa caminhando para a crise e a gente não conseguindo administrar as nossas diferenças, questão de ritmo de trabalho, de decisões relacionadas à área comercial e financeira, nós sentamos, eu e o Bial, nós conversamos e decidimos encerrar a sociedade. Então eu preferi continuar na empresa, então eu acabei negociando, comprando a parte do Bial na sociedade, o Bial se afastou da empresa, e eu continuei com ela a partir de 1998, mais ou menos, dali até hoje. Uma coisa é super importante falar aqui. Simplesmente a gente conversou na época em cima de uma constatação nossa de que a gente tinha formas diferentes de enxergar as coisas dentro de uma empresa. Como eu falei, não estou dizendo que ele é certo ou eu sou errado, ou eu sou certo ou ele é errado. Simplesmente a gente pensava de maneira diferente e achamos melhor encerrar a sociedade. Eu comprei a parte dele, continuei na empresa até hoje, como eu já disse, e ele continua sendo um grande amigo meu. Criou outros negócios aí após o encerramento da sociedade. É um cara super inteligente, super gente boa. Possivelmente eu vou trazer ele aqui no canal também para a gente bater um papo. Então foi isso que aconteceu no primeiro ano. No final do primeiro ano a gente desfez a sociedade, tinha acabado o dinheiro da empresa, a gente tinha poucos clientes. O meu Fusca lá, que eu troquei para poder investir o dinheiro lá no início da empresa, estava totalmente se desmanchando, literalmente se desmanchando, porque já era um carro velho, não tinha condições de dar manutenção. Fiquei com um estagiário, depois logo em seguida veio outro, que eu também vou comentar. Continuei visitando empresas, continuei desenvolvendo, nós continuamos fechando alguns projetos com algumas empresas, mas num ritmo muito menor do que a gente precisava. Aconteceu uma coisa muito interessante quando eu vi que realmente a gente não tinha para onde correr, considerando principalmente a situação financeira da empresa. Aconteceu uma coisa super interessante que eu vou falar no próximo vídeo. Talvez tenha sido esse acontecimento que tenha salvado a TecMedia de uma falência muito precoce logo no primeiro ano. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre isso, vou falar sobre essa oportunidade que apareceu relacionada à TecMedia e como que ela veio me ajudar a reerguer a empresa, como que ela veio agregar na minha experiência profissional na área de internet. Então acompanha lá o próximo vídeo, eu vou falar sobre essa oportunidade, vou falar sobre os dois estagiários que trabalharam comigo lá no início, o que eles faziam, como que eu gerenciava, como que era a questão da remuneração deles, ok? Muito obrigado por estar acompanhando essa série de vídeos. Te convido a se inscrever aqui no canal, a dar um like se gostou do vídeo, faz um comentário, tira sua dúvida, aciona as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos novos do canal. Obrigado e até o próximo vídeo.